Oi, gente, sou Elisa Vilela, criadora aqui do canal Quer Conversar, e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o capítulo 8 deste livro aqui, ó. Você pode curar a sua vida, que eu estou estudando, e para cada capítulo eu vou trazer aqui o que eu entendi, né, para conversar com vocês aqui. Eu quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo neste livro. E o capítulo 8 ele fala de construindo o novo. Então ele diz o seguinte, ó, ele começa com uma frasezinha lá no comecinho, depois do título: as respostas no meu interior atingem com facilidade minha consciência. E o capítulo 8 também ele começa chamando nossa atenção, dizendo o seguinte, que aquilo em que você coloca a sua atenção cresce. E que somos culturalmente ensinados a lutar contra o negativo. E isso não funciona. Por que isso não funciona? Não funciona porque estamos aí lutando contra o negativo. Então nós estamos fazendo o quê? Focando nisso e sem perceber criamos mais negatividade em nossa vida. Lembra? Aquilo em que você, que o livro começa assim, aquilo em que você põe a sua atenção cresce. Né? Por exemplo, se você estiver afirmando aí o tempo todo, não quero ser gordo, né? Que eu acho que a maioria de nós passa por essa situação, né? Sempre a gente está aí aumentando os quilinhos indesejados, né? E a gente fica nessa frustração de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então a gente vai perceber o porquê que está acontecendo isso com a gente, né? Por que acontece com muitos de nós aí essa situação. Você está focando no engordar. Portanto, ficará cada vez mais gordo, porque você está focando no problema e não na solução. Então a gente tem que aprender a focar sempre na solução e não no problema. Porque lembra, aquilo que você coloca o foco cresce. Se quer emagrecer, você deve pôr sua atenção no que a gente tem que pôr o foco se a gente quer emagrecer. Estou mais magro. Então essas são as afirmações que a gente tem que falar ou pensar, tá? Então não é só falar não, a gente também pensa, aliás a gente pensa mais do que fala, né? Então, os nossos pensamentos ficam aí vagando, a gente não pode deixar eles à solta assim não, tá? A gente tem que estar sempre atentos aí aos nossos pensamentos e dar umas freadas aí em muitos desses pensamentos negativos. O que a gente tem que fazer? Pegar esses pensamentos negativos e transformar em afirmações positivas, tá? Então, o que a gente tem que focar? Estou mais magro ou estou mais magra, né? De acordo aí com o gênero. Tenho um corpo esbelto, feliz. Então são essas as afirmações que a gente tem que estar sempre falando ou pensando, tá? Precisamos aprender a pensar em afirmações positivas sempre que tivermos um problema que queremos resolver. Então foca na solução. Quem é a solução? São as afirmações positivas, né? Lembrar que sempre que pensar em problemas só atrai mais problemas. Ou seja, pensar no que não quer só vai atrair mais do mesmo, tá? Porque a gente tem que lembrar que a gente é uma espécie de uma... Como é que eu posso dizer? Nós somos como se fôssemos ímãs. Nós atraímos coisas boas e coisas ruins. Então vai depender do nosso padrão de pensamento. Se for um padrão positivo, vai atrair positividade. Se for um padrão negativo, também a mesma coisa vai acontecer, vai atrair negatividade, tá? Por isso que funciona desse jeito. Este capítulo traz também um aviso muito importante. Use sempre o tempo presente nas suas declarações, como sou ou tenho. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas afirmações, porque essas afirmações não basta ser afirmações positivas, elas têm que estar no presente. Então a conjugação verbal tem que ser no agora. Então estou, sou, tenho, né? Porque seu subconsciente é um servo obediente. E se você afirmar usando o futuro, como por exemplo serei ou terei, né? É lá que sempre ficará o que deseja, fora do seu alcance no futuro. Então vai estar sempre lá bem longe da gente, né? Sabe-se lá quando, né? Então a gente tem que trazer sempre para o presente, agora, como se a gente já estivesse recebendo agora, né?
E não importa qual é o problema, precisamos trabalhar sempre o amar a si mesmo. Essa é a nossa chamada varinha mágica. Então, o amar a si mesmo dissolve qualquer problema, tá? Então, o caminho é esse, é estar sempre cultivando aí o amar a si mesmo. Então, o nosso trabalho diário para construir o novo em nossa vida é treinar a nossa mente para pensar no que queremos, usando o poder do agora, que eu chamo de o presente que Deus te deu para mudar a sua vida todos os dias. Então, o agora é um presente de Deus para a gente, né? E como podemos fazer isso? Podemos começar com o exercício Eu Me Aprovo. Né? E Eu Me Aprovo deve ser repetido frequentemente a si mesmo por pelo menos aí 300 ou 400 vezes por dia. Parece muito, né? Parece muito para você? Mas se a gente pensar bem, olha só que interessante, a gente já faz isso com os pensamentos negativos o tempo todo, né? E o pior de tudo é sem perceber. A gente está sempre pensando um monte de coisas que a gente deixa solta aí, né, o tempo todo. E a maioria desses pensamentos que a gente tem diariamente são pensamentos, muitas vezes a maioria negativos. Então a gente está criando o tempo todo com esses pensamentos negativos sem perceber. É por isso que temos momentos na nossa vida em que achamos aí que jogamos pedra na cruz. A gente tem aquela mania de falar, acho que eu joguei pedra na cruz, né? Porque tanta coisa acontecendo, né? Mas na verdade o que acontece? Nós criamos tudo isso com aqueles pensamentos que deixamos soltos aí, sem nenhum monitoramento, né, de nossa parte. Sabe, aqueles pensamentos no automático que a gente tem, que às vezes está lá lavando a louça e o pensamento está, né? A gente está viajando na maionese, nem presta atenção no que está pensando. Esse é o perigo, tá? Então são nesses momentos que a gente tem que, opa, peraí, consciente. A gente tem que estar sempre consciente, sempre orar e vigiar, tá, gente? Mas se prepare, porque esse exercício do eu me aprovo, quando você começar a fazer esse exercício do eu me aprovo e começar a repetir várias vezes, né? Então, quando você está quase lá vagando, o que é que você faz? Puxa para o agora e começa a pensar nessa afirmativa aí, né? Eu me aprovo. E quando você começa a fazer esse exercício, quando você começar a fazer esse exercício, você tem que estar preparado para o quê? Ele vai subir um monte de pensamentos negativos. Então ele vai dar esse exercício, ele vai dar aquela chacoalhada na gente e vai fazer subir um monte de pensamentos negativos. E quando isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer delicadamente o seguinte, presta atenção. Eu deixo ir. Então solta. Deixa aí esses pensamentos negativos, não segure com você. Quando você perceber que está emergindo esses pensamentos negativos, isso é bom. Isso significa que o exercício do eu me aprovo está dando resultado. Então é a hora de você fazer a faxina e jogar fora. Né? E como é que você faz para jogar fora? Você faz essa afirmativa. Eu deixo ir, eu me aprovo. Tá? Então você tem que falar isso delicadamente, tá, gente? Deixe todos eles passarem. Por quê? Porque são só pensamentos de resistência, e eles não têm poder sobre você. Então a gente tem que sempre lembrar que os pensamentos não têm poder sobre a gente, a não ser que a gente escolha acreditar neles, tá? Então os pensamentos negativos só têm poder sobre você se você der esse poder para eles, entendeu? Então se você dá o poder para eles, eles vão ter poder sobre você. Você tem que lembrar que você é o patrão dos seus pensamentos. Portanto, eles devem obedecer às suas ordens e não o contrário. E muitas vezes acontece da gente ser comandado pelos pensamentos, mas isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. A gente é que tem que estar sempre no comando, o tempo todo. Isso é muito importante. Por isso que é sempre importante você estar sempre se puxando para o agora. Então não fica viajando na maionese, não fique preso no passado com aqueles pensamentos, sabe? No que aconteceu lá, não sei quando você tinha lá, né? 12 anos, dependendo da idade que você tenha hoje, né? Então, não fique dessa forma. Esteja sempre no presente. Procure se puxar sempre para o presente. Não deixe viajar para o passado, porque isso é muito perigoso. Isso atrapalha a tua vida e muito, tá? Precisamos
pôr a nossa percepção em prática. Como é que a gente faz isso? Escolhendo pensamentos que nos fazem felizes, fazer coisas que nos façam felizes, estar com pessoas que nos fazem se sentir bem, comer o que faz bem para o nosso corpo, etc. Então, tudo que faz bem para a gente deve estar sempre se aproximando, né? E tendo perto da gente. E tudo começa como um plantar de sementes. Como assim? Quando estamos criando uma nova experiência, o solo onde se planta é o nosso subconsciente. E a semente é a nova afirmação, que a gente vai substituir aquelas, né, afirmações ruins, a gente vai substituindo por novas afirmações. Né? Então, a nova afirmação é a sementinha. E você rega afirmações positivas, com afirmações positivas todos os dias, ilumina com o sol dos pensamentos positivos, né? E limpa o jardim arrancando as ervas daninhas, que são o quê? São os pensamentos aí negativos, né, que sobem à superfície. Então, quando você começa a fazer aquele exercício do eu me aprovo, vai subir aí, né, os pensamentos negativos, que são as ervas daninhas que a gente tem que, arrancar fora e jogar no lixo, né? E assim você vê a experiência germinar e tornar-se aí o seu desejo manifestado, tá? E neste capítulo tem também o exercício criar novas mudanças. E como é que a gente faz isso? A gente faz uma lista das coisas que estão erradas com a gente e transformamos aí em afirmações positivas. Por exemplo, se você costuma pensar assim, ninguém me ama, né? Esse é um pensamento aí que tem, né, que tem de monte, né? Ninguém me ama. O que é que você tem que fazer? Você tem que passar a pensar assim: recebo amor aonde quer que eu vá. Então você substitui esse ninguém me ama pelo recebo amor aonde quer que eu vá, tá? E das afirmações positivas que virão todas as... É das afirmações positivas que virão todas as coisas que você deseja mudar em sua lista. Então, tudo que você vai mudar aí, você faz uma lista de todos os pensamentos negativos que você tem. Então, o exercício é esse. Você faz uma lista de todos os pensamentos negativos que você percebe aí, né, que está te atrapalhando, está te fazendo mal, e vai substituindo um por um com afirmações positivas. Tá? E é dessas afirmações positivas que virão todas as coisas que você deseja mudar em sua lista. E quando você se ama e se aprova, cria um espaço seguro. Confiar, sentir-se merecedor e aceitar resultarão na normalização do peso corporal. Tá aí a dica para a gente recuperar o nosso peso aí corporal, tá? Olha, normalizar, né, o nosso peso, né? Confiar, sentir-se merecedor e aceitar. Então a gente precisa dessas coisas. Confiar, sentir-se merecedor e aceitar. Resultarão na normalização do peso corporal. Essas afirmações criarão ordem em sua mente, relações carinhosas em sua vida, atrairão um novo emprego e um lugar melhor para morar. Então faz tudo isso aí na vida da gente, tá? O próximo exercício é o eu mereço. Então, você acredita que merece o que deseja? Começa por aí. Você acredita que merece? Se você não acreditar que é merecedor, você cria uma barreira que vai impedir, né, de ter o que você deseja. Então, a gente mesmo cria as barreiras para atrapalhar a vida da gente. Porque a gente não acredita que é merecedor, né? E para resolver isso, como é que a gente faz? Olhe-se no espelho e diga o seguinte: mereço ter, ser e o aceito. Né? Vou dar alguns exemplos práticos aqui. Peguei alguns exemplos aqui, eu criei, né, alguns exemplos para mim, mas eu vou compartilhar com vocês. Mereço ter dinheiro em abundância e o aceito. Mereço ser bem-sucedida e aceito. Mereço ser feliz e aceito. Mereço ter o emprego que gosto e o aceito. Tá? Viu como é fácil? Não é difícil, é facinho, né? É só você fazer uma lista do que você quer aí mudar e
E aproveitar esse exercício de mereço, ter e ser, e eu aceito, e montar aí as suas afirmações positivas, tá? Se fizer esse exercício e perceber que continua com sensações negativas no corpo, o que isso significa? Significa que tem aí uma resistência atuando, né? Nesse caso, você tem que fazer o seguinte: você vai afirmar: livro-me do padrão em minha consciência que está criando resistência ao meu próprio bem. Eu mereço. Então, vou repetir de novo. Se você começar a fazer aí o exercício de merecimento, né, de mereço, e você perceber que está tendo sensações assim de tá tendo umas sensações negativas no corpo, isso significa que você está tendo muita resistência para fazer essas afirmações, né, para fazer essa mudança. Aí o que você tem que fazer? Percebendo isso, você tem que fazer essa afirmação aqui, ó. Vamos lá de novo. Livro-me do padrão em minha consciência que está criando resistência ao meu próprio bem. Eu mereço. Tá? Aí você tem que repetir isso até obter as sensações de aceitação, mesmo que tenha de insistir por vários dias seguidos, tá? Então, às vezes, vai precisar você fazer essa afirmação aí, para acabar com a resistência. Você vai precisar fazer essa afirmação aí por vários dias até você se sentir bem para fazer o exercício do mereço, ter, ser e eu aceito, tá? Esse capítulo também fala que o construir o novo devemos usar uma abordagem holística, ou seja, alimentar e nutrir o ser completo. O que isso significa? Que é necessário cuidar do corpo, mente e espírito, né? Porque a gente não é só um corpo físico, a gente também tem, né, a mente e espírito. Não importa onde vamos começar, por qual das áreas, né? Mas não devemos nos esquecer de nenhuma dessas áreas, tá? Então a gente tem que lembrar de todas essas três áreas: corpo, mente e espírito. Então, se queremos que nossa vida flua bem, precisamos trabalhar todas as áreas, tá? E como é que a gente faz isso? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Eu peguei no livro, tá, esses exemplos. Peguei alguns, né, porque tem vários exemplos, mas eu peguei só alguns para não ficar muito longo aqui este vídeo. Ele diz o seguinte, ó, para o corpo. Então tem atividades físicas para fortalecer os músculos. A gente pode também fazer massagens, né? Então tudo isso tem a ver com o corpo, que vai ajudar aí nesse cuidar aí do nutrir, né? Alimentar e nutrir aí o corpo. Para a mente, tem técnicas de visualizações, terapia de vidas passadas, meditação, e tem outras, né? E muitas outras. Para o espiritual, tem a prece, a meditação e a ligação com sua fonte superior, e várias outras que eu não coloquei aqui, só peguei algumas, né? Para dar um exemplo assim. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. E põe aí nos comentários, né, o que você achou de tudo que foi falado, né, o que está sendo falado aqui até agora, né, até hoje. Se você acredita que somos criadores da nossa experiência, tá? E põe nos comentários para mim, para eu saber como é que vocês pensam, o que vocês pensam desse assunto, né? Se vocês realmente acreditam como eu, assim, nessa questão aí, né, de todos sermos co-criadores, né? Porque é nisso que eu acredito. Se somos feitos se somos a semelhança, né, de Deus, então nós também somos deuses. Então a gente também pode fazer o mesmo, né? Então se ele cria, a gente pode cocriar, né? Porque a gente é um pedacinho aí do todo, né, que é Deus. Então é isso, é nisso que eu acredito. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo capítulo.